Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Papo Saúde. E hoje nós temos convidado também especial, né, Luziane? Sim, muito especial. Hoje a gente está aqui com o Nelson, que assim, tem várias formações, é um currículo bem extenso, então eu passo a palavra para ele poder falar um pouquinho sobre ele, sobre a experiência dele. Bom, boa tarde a todos, Para mim, obrigado pelo convite. Eu, Nelson, sou psicólogo. A minha primeira formação é em enfermagem. E aí, ao longo desse meu percurso, acadêmico, fui me especializando em diferentes formações, especialização, saúde mental, educação, psicologia humanista. Tenho mestrado em saúde mental e terminei agora meu doutorado recentemente, ambos aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. E atualmente trabalho como psicólogo, coordenando curso, professor e atendendo também clinicamente. Maravilha, né? Quando foi falado o seu nome, eu falei assim, sem dúvida, ele precisa estar aqui para a gente poder conversar, bater um papo sobre saúde mental, sobre as tendências hoje em dia aí na questão de cuidado com a saúde mental, né, Nelson? Sim. A gente sabe que hoje em dia tem vários estímulos, as pessoas estão procurando mais, né? Antigamente se falava em saúde mental, as pessoas, não é para mim, não preciso disso, né? E hoje em dia a gente percebe que as pessoas estão procurando mais cuidar, né, da saúde mental, buscar algum acompanhamento, vamos assim dizer, né? Hoje, Guilherme, eu acho que depois da pandemia, principalmente, tudo que se refere à saúde mental está bastante em evidência, né? E a gente vem percebendo um aumento do sofrimento psíquico, emocional, em diferentes faixas etárias. Então, desde criança, adolescentes, adultos, idosos. E realmente é algo que tem impactado bastante a sociedade. Então, hoje, falar sobre saúde mental tem sido muito necessário. Né? Falar sobre como prevenir, como promover, quais são os cuidados que nós precisamos ter, né, quanto pessoas. E promover saúde mental, né, cuidar da saúde mental, não é sinônimo de ter um transtorno mental. Muitas vezes as pessoas fazem essa associação, né? E uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Sim. E se a gente for pensar, as novas gerações vindo hoje em dia com estímulo de rede social, né? Querendo ou não, acaba mudando a perspectiva até mesmo, né? E a necessidade de trabalhar cada vez mais a rede social, a psicologia, né? A transtorno mental, enfim. Porque se nós formos parar para pensar, pega uns 10 anos atrás, as crianças mal usavam um celular, né? Sim. E hoje em dia tem tudo ali na mão, e aí a referência que essa criança tem, isso de certa forma acaba, né, Nelson, trazendo à tona alguma situação nesse sentido, né? Pode trazer, né? No desenvolvimento humano, principalmente na infância, é muito importante as interações sociais, o vínculo, o afeto, né? O ambiente. Então, é algo sim que pode impactar na vida adulta, né? Eu percebo que as redes sociais, né, elas têm tanto um lado positivo quanto negativo, né? Positivo pode contribuir com interações sociais também, né? Redes de apoio, grupos, informações, conhecimento. Um lado negativo, muitas vezes, é a comparação. A minha vida, a vida daquele colega, amigo que eu sigo no Instagram, por exemplo. Não sei se eu posso falar o nome da rede social, mas, né? Que vida é essa, né? Extraordinária, viajando, em festas, enfim, e eu aqui. Né? Então, essa comparação é um fator de risco. Né? Ô, Nelson, e se a gente for pegar esse ponto, quais sinais, vamos assim dizer, que os pais podem observar, de repente, no comportamento da criança, no sentido da necessidade de buscar apoio de algum profissional? Olha, Guilherme, pensando em alguns sinais, isolamento é um sinal bem característico, né? Certo. Irritabilidade, falta de interesse por relações, né? Rendimento escolar prejudicado. Nega ir à escola, não demonstra mais interesse de sair de casa, de estar com amigos, de fazer coisas até então que gostava de fazer. Né? Então, mudança de comportamento. Mudança de comportamento, de humor. Certo. Passa a ter um humor mais irritadiço. São os sinais que devem... Os pais precisam ficar atentos. Sim. E se a gente for pensar na criança, né, na adesão dela no tratamento, né? Que caminho vai no sentido de incentivar ela
para a importância que tem um tratamento, um acompanhamento, né, diante dessas alterações aí? Uma vez identificado, e isso, consequentemente, trazendo prejuízos à vida da criança, adolescente, enfim, é necessário buscar a ajuda de um profissional da saúde mental. Certo. Eu sugiro, inicialmente, procurar um psicólogo e, se houver necessidade, né, vai depender de cada caso, e a gente tem que ter esse cuidado, né, de não generalizar, procurar um profissional médico psiquiatra. Mas muitas vezes talvez não venha a ter a necessidade, depende do caso. E esse acompanhamento vai ser feito da forma como for indicado para aquela criança ou adolescente. Quando você puxa, né, a questão do profissional psiquiátrico, vem muito à tona a questão do uso de medicamentos, né? E aí a gente fica sempre com aquela dúvida, com aquele questionamento, né? Sim. Quando Pessoa, que tem que usar, isso, né? quando que a pessoa tem que usar, que necessita realmente de uma terapia medicamentosa, quando que é só uma terapia que vai resolver a situação, né? Quando nós falamos do sofrimento psicológico, o sofrimento mental, enfim, ou até mesmo um transtorno mental, quando diagnosticado, existem vários fatores que podem ser aí a causa do desenvolvimento deste transtorno mental. Fatores biológicos, genéticos, alterações químicas cerebrais, psicológicos, sociais e assim por diante, né? Então, uma vez que a pessoa está apresentando sinais e sintomas de sofrimento que está lhe causando prejuízos em diferentes segmentos da vida, é indicado que ela procure um profissional da saúde mental. A terapia vai ser indicada sempre, a psicoterapia, né? Geralmente ela é alinhada com o tratamento medicamentoso. O médico vai avaliar de uma forma muito cuidadosa, né? Não se administra ou não se prescreve medicamentos assim de uma hora para outra. Precisa ter uma avaliação bem criteriosa. Tendo essa avaliação do médico, ele avaliando a necessidade, essa pessoa começa a fazer o uso. Isso não significa que essa pessoa vá tomar a medicação para o resto da vida. Isso é um mito, é um tabu, né? As pessoas acabam criando essa ideia que, se começar a fazer o uso de uma medicação psiquiátrica, né, vai ficar dependente dela. Depende de cada caso. Por isso que é muito importante ter o acompanhamento do médico psiquiatra, para avaliar a medicação, dosagem, momento de diminuir ou de aumentar, né? Tem que ter um acompanhamento de perto. Quando você fala de medicamento, né, utilização do psiquiatra, a indicação, né, para o uso, me veio à tona várias situações, às vezes, que a gente se depara em sala de aula da automedicação, decorrente, né, de situações de transtorno. Meu coleguinha, né, foi lá no psiquiatra, enfim, foi no médico, prescreveu isso, resolvi tomar isso também, né? Eu, particularmente, vejo várias situações assim, né? Mas é muito perigoso isso, né? Muito perigoso. E eu percebo que vem tendo uma onda muito grande disso, né? A gente está falando de rede social. Da mesma forma que tem um lado positivo de acesso à informação, o excesso dessa informação, por vezes, faz com que as pessoas, né, acreditem, né, em algumas delas. Aí tem um risco bem grande. Então, por vezes, eu apresento um sinal, apresento um sintoma, e eu vejo na internet que aquilo faz parte de um diagnóstico, corre-se o risco de eu acreditar nisso e, a partir daí, eu começar a fazer uso de medicação por conta própria. Aí entra realmente um risco grande aí. O que a gente falou há pouco, né? De desenvolver algum tipo de dependência ou prejuízo por estar fazendo uso de algo que talvez nem teria necessidade. É muito comum, assim, as pessoas pesquisarem no Google, né? Exato. Joga lá os sintomas, aparece uma porrada de medicamento e aí começa esse uso indevido, né? Das medicações. Exatamente. Né? Ô, Nelson, e aí pensando um pouquinho na vida adulta, né? A gente está falando aqui de criança, né? A necessidade de medicamento e tal. Hoje em dia a rotina é um grande vilão, né? Trabalho, casa, muito agitado, é mil e uma coisa, né? Como que uma pessoa na fase adulta, ela identifica também esses sinais e, tipo assim, opa, tá na hora de talvez eu parar e procurar a ajuda também de alguém? É um tanto semelhante como em outras faixas, né, de idade. Mas um adulto, quando ele começa a perceber que o seu interesse
por relações, pela vida, pelo trabalho, começa a ficar diminuído. A falta de vontade de sair de casa também, as alterações de humor, pensamentos de morte, suicídio, né? Sente falta de vontade de fazer coisas que fazem parte do dia a dia, como a própria higiene, alimentação. Começo a perceber que não tenho dormido. Meu sono está extremamente irregular. Não estou tendo apetite. Não me alimento direito. Né? Percebo que estou muito cansado frequentemente. São sinais de alerta. Né? Estar em algum ambiente causa irritabilidade. Prefiro estar sozinho dentro de casa. Né? Tem que tomar aí um alerta, acende um alerta. Exatamente. Uma dúvida assim que eu tenho é como que a gente consegue diferenciar, porque tem pessoas que são mais introvertidas, né? Então acabam preferindo ficar mais sozinho, assim. Então como que a gente consegue diferenciar quando é uma personalidade, né? Faz parte da minha personalidade, ou quando é um sinal realmente preocupante que está afetando ali a minha saúde mental? Quando a gente fala da personalidade, é uma característica sua e que geralmente não lhe causa nenhum tipo de prejuízo. Né? Eu estou repetindo essa palavra de prejuízo porque ela é bem determinante nas questões de saúde mental. Né? Então, é o meu jeito de ser. Agora, quando eu tenho um jeito que até então era mais sociável e de repente eu começo a me isolar e começo a me fechar em um mundo só meu, aí sim é um ponto que pode ser que necessite de um atendimento. Né? Agora, essa pessoa que é mais introspectiva, é mais quieta, não tem prejuízos, problemas na sua vida social, no seu trabalho, nas suas relações com a família, com amigos, é o modo dela de ser, é o jeito dela. E tudo bem. Agora, quando isso persiste, muda o meu jeito de ser e começa a me trazer problemas, aí é um ponto de atenção. Isso é bem importante, né? Para a pessoa poder ficar em alerta, né? E conseguir ver a necessidade. E aí eu pergunto para você, o Nelson, pensando nos profissionais que atuam dentro da área de saúde mental, né? Alguém está nos assistindo e fala assim, olha, talvez realmente eu, né, esteja nessa fase aí, identificando... Onde que eu vou? Quem que eu procuro? Procuro psicólogo, procuro médico, procuro... Aonde que é a porta de entrada? Aonde que eu consigo ter acesso a isso? Hoje, Guilherme, temos vários pontos de atenção, pensando em Sistema Único de Saúde, né? Do SUS, nós temos vários pontos. Nós temos as UBSs, né, as Unidades Básicas de Saúde, que são porta de entrada. E é uma atenção primária, não é um serviço especializado. Pensando em um serviço especializado em saúde mental, nós temos um serviço que chama CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Pensando no serviço especializado, é este o serviço que a pessoa precisa buscar. Mas, mesmo que ela, né, não queira buscar um serviço especializado, ela pode procurar qualquer serviço de saúde. Relatar ali o que ela está vivendo, o que ela está sentindo, e o profissional vai ter que ter uma escuta muito empática, genuína, atenta, né, para poder avaliar o que pode ser feito. Se ela precisa, se ela pode ser acompanhada por um profissional daquele serviço, vamos dizer assim, generalista, né, ou se ela realmente precisa ser acompanhada por especialistas. Se forem especialistas, aí geralmente é encaminhado para este profissional. O que é importante também colocar? Mas caso seja uma situação de extrema urgência, essa pessoa está se colocando em risco de vida, né? Ou até mesmo terceiros, aí há uma indicação que ela procure um hospital, uma emergência. Exato. No caso de uma tentativa de suicídio. De suicídio, exatamente. Comportamento de automutilação, autoagressão, seja para si próprio ou para outras pessoas, né? Maravilha. Quando a gente pensa também nesse aspecto de acesso, a gente tem também daí os consultórios particulares, né? Que a pessoa também, de repente, com plano, pode ir também, né? Isso, bem lembrado. Esse aspecto que eu trouxe é do serviço público, né? Pensando no privado, tem hospitais, né, particulares e também profissionais que atendem por convênios ou particular.
Nelson, dentro do nosso Papo Saúde, a gente tem um quadro que a gente chama que é Mitos e Verdades. Sim. São algumas perguntinhas que às vezes os próprios alunos vão aí buscam, né? Fazem as enquetes na nossa rede social e trazem aqui pra gente fazer com o convidado, né? Então, posso começar, Luciane? Pode começar. Então tá, vamos nesse bate-bola aí. Transtorno mental é sinônimo de loucura? Não. Não. Este é um termo muito estigmatizante, Certo. né? Que é presente na história da humanidade. história, né? Exato, mas não. Tratamento psiquiátrico é apenas para os casos graves? Não, não. É um recurso até mesmo preventivo, né? Fazendo o tratamento psiquiátrico não é só para condições de quem está vivendo uma vida já com transtorno mental instalado há muito tempo, numa condição muito grave, né? É realmente um recurso que a gente pode buscar, estando apresentando sinais, sintomas, que realmente pode ajudar bastante de forma preventiva. Isso é muito importante, né? Não só quando a pessoa já está com essa situação, identifica, mas de uma forma preventiva, né? Exato, Sim. exato. Forma preventiva. Exato. Maravilha. A gente não precisa esperar chegar no no ápice, certo, né? pra Para buscar ajuda. Perfeito. Exato. Quanto antes, melhor, Quanto né? antes, Sem melhor. dúvida. Até né? porque daí talvez diminui a necessidade de uso de algum medicamento, Tempo de tratamento tempo, também, né? E algo que, complementando, né? A gente precisa ter esse olhar mais atento sobre nós mesmos, né? O que nós estamos sentindo, Sim. o que nós estamos pensando, como que está o nosso comportamento, né? Então eu preciso ter esse cuidado e esse olhar para si próprio. Sim. Percebendo que tem algo acontecendo diferente, aí é o momento de buscar ajuda. Isso. E esse é um ponto muito importante, porque hoje em dia a gente tem as redes sociais muito ali envolvidas, né? Então a gente acaba muitas vezes prestando mais atenção no externo do que no interno. Exato. E daí vai virando uma bola de neve, e aí quando a gente percebe já está num grau mais avançado, né? Exatamente. Não precisamos chegar até este Não ponto. precisa Isso. chegar lá. Maravilha. Outra perguntinha aqui, Nelson. Remédios psiquiátricos viciam? Mito ou verdade? Depende. Né? Cada caso é um caso. É como eu falei anteriormente, precisa do acompanhamento de perto. O uso indevido, automedicação, aí é um ponto de atenção, mas depende de cada caso. Maravilha. Então, conversar sobre saúde mental ajuda as pessoas a identificar a necessidade de procurar ajuda? Ajuda porque a gente precisa falar sobre isso. Sim. Né? Quanto mais a gente retém o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, isso pode potencializar o nosso sofrimento. Então, a partir do momento que eu falo, que eu compartilho, diminui, né? A ansiedade, a tensão, o estresse, né? A gente falou muito aqui de buscar um profissional, mas às vezes a gente também pode ter um amigo, né? Um grupo de apoio. E falar com alguém sobre um dia difícil, um momento difícil, isso ajuda bastante. Ajuda libertador também, né? Crianças não têm problema de saúde mental? A gente já até falou bastante sobre isso. Crianças sofrem, né? Sofrem, né? Emocionalmente. Então, pode ter a necessidade de um tratamento, mas crianças, como nós adultos, sentimos, né? Eu acho que, falando de criança, talvez seja um pouco mais difícil dos pais perceberem, né? Então, se você puder falar um pouco assim, como que a gente consegue perceber numa criança algum sinal de sofrimento mental e a necessidade de procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Sim. Os pais, né, mais do que qualquer outras pessoas, conhecem aquela criança, né? Por conviverem com ela quase que 24 horas por dia. Sim. Então, é muito importante que os pais, percebendo que essa criança está tendo mudanças de comportamento, por exemplo, comportamentos mais agressivos, mais hostil, né, com uma tendência a ficar mais isolado, ou até mesmo relações de conflito com os próprios pais, né, numa postura mais desafiadora, por exemplo. É diferente. Meu filho geralmente não era assim, né? Então, quando percebe essas mudanças, é um sinal de conversar com a criança. Eu acho que o diálogo entre os pais e a criança precisa ser aberto, né? Conversar, se aproximar, procurar entender. E caso realmente perceba que a situação está fugindo do controle, procurar ajuda. Sim. Vamos para a última aqui.
Uma vez diagnosticado com transtorno mental, o indivíduo sempre conviverá com tal transtorno mesmo no fim do tratamento? Isso é um mito. É um mito. É um mito, né? É um mito. Eu costumo colocar assim, Guilherme, geralmente. Ter um transtorno mental não significa, né, alguém que vai se tornar alguém improdutivo, incapaz, algo do tipo. Às vezes a sociedade, eu falo a sociedade tende a pensar dessa forma, né? Mas não. Eu, por exemplo, posso ter diabetes. Diabetes é uma doença, né, crônica. E eu posso levar uma vida toda cuidando dela, tomando as medicações, fazendo as atividades físicas, cuidando da minha alimentação e ter uma vida extremamente saudável. Com transtornos mentais, isso também é possível, né? O que é muito importante é que a gente procure, né, assistência. Não deixe que a situação se agrave. A repetição de crise, sofrimento, acaba potencializando a situação, né? Então, eu posso ter uma vida saudável, tendo um transtorno de humor, de ansiedade, e não significa que eu vá viver isso em sofrimento por toda a minha vida. Maravilha, Nelson. Só temos que agradecer a sua presença aqui. Sem dúvida, esse bate-papo aí é muito esclarecedor para quem nos assiste aí, né? A gente poder levar um alerta, né? Trazer aí alguma informação que vá contribuir com a saúde da pessoa, né? Saúde mental, enfim, que a gente está falando. Sem dúvida é muito válido. Vou pedir que você deixe aí uma mensagem final para quem está nos acompanhando, como psicólogo, atuando aí, para que possa aí o pessoal também entender e conhecer um pouquinho mais o Nelson. Bom, pessoal, se vocês se identificaram com o conteúdo de hoje, né, procure ajuda, não deixe de buscar um profissional que possa lhe ajudar a lidar com este momento difícil que talvez você esteja vivendo, né? É muito importante que a gente perceba que talvez alguns momentos da vida, lidar com algumas situações, sejam externas ou internas, se torne um tanto difícil. Neste momento, reconhecendo que isso está se perdendo, está lhe trazendo sofrimento e vários, né, prejuízos, complicações na sua vida, não deixe de procurar ajuda, né? Obrigado. Isso aí, obrigado, Nelson. Aqui uma lembrancinha do Papo Saúde, para você poder tomar um café, chá aí, se descontrair. E aí, um agradecimento do nosso time todo aí. Eu que agradeço. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, logo o episódio vai estar no ar aí. Acompanhe nossas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, que a gente está ligadinho em tudo aí. É isso, valeu, um abraço. Vamos compartilhar, porque saúde mental é um tema muito importante. É isso aí. Obrigado, gente.